Fala, gente boa, tudo bem? E aí, seguimos firmes aqui monitorando o Oriente Médio, o nosso relógio escatológico que é Israel, olhando para aquela região e entendendo os padrões, da geopolítica e da profecia. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre a posição da França. Eu tenho mencionado isso aqui no canal, uma reportagem do dia 8, dizendo que a França quer ser o grande negociador entre israelenses e palestinos. Essa matéria é muito importante e eu estou de olho no nosso relógio escatológico, que é o Oriente Médio, que é Israel. Então a França dizendo agora que a Palestina nunca esteve tão fragilizada e é hora dos palestinos aceitarem negociar com Israel. O que isso significa? Então vamos comigo até o final que você vai gostar. Esse vídeo é rápido, objetivo, vai fortalecer a tua fé e vai te esclarecer dos últimos acontecimentos do nosso relógio escatológico. Vamos lá. Eu vou pedir para você ficar comigo até o final, porque a informação que eu te trago é um adendo, é um aditivo, só agrega, ratifica aquilo que a gente está falando aqui no canal já há um tempo, analisando os acordos que estão sendo construídos, as resoluções no campo político, econômico, religioso, ali no Oriente Médio. Nem todo o acontecimento ali, a gente não pode pegar o jornal, a Folha de São Paulo, e achar que é um padrão profético toda hora, porque a Folha de São Paulo, por exemplo, fala muita porcaria. E no Oriente Médio também tem muita informação que são informações só especulativas, então não dá para ficar aqui toda vez fazendo esse tipo de comentário, Mas quando tem algo realmente que é relevante, que é importante, que sinaliza para a gente um aspecto profético, escatológico, ou do campo político mesmo, que pode se configurar em algo profético, aí sim eu venho aqui e gravo para vocês. Essa fala do Macron, o Macron teve uma reunião com o Benjamin Netanyahu, a própria liderança da França está presente ali no Oriente Médio, tentando retomar suas posições no Oriente Médio, coisa que a França deixou mais solto, principalmente o Líbano, e viu o Hezbollah crescer, e viu todo o caos que foi gerado ali, e viu a própria posição da França, em termos de geoestratégia, se enfraquecer. E aconteceu que depois daquele evento lá no Líbano, aquela grande explosão no Líbano, por causa do Hezbollah, eu fiz live explicando tudo aqui para vocês, a França, o Macron, decidiu retomar suas posições porque percebeu qual é o grande jogo ali no Oriente Médio. E agora, o Macron, eu fiz 2 vídeos aqui para vocês falando do grande acordo que está sendo costurado, que é um acordo econômico, depois do acordo religioso, o acordo de Abraão, foi um acordo econômico que está sendo costurado com Israel em posição central, que é o acordo do gás, da exploração do gás no Mediterrâneo. E vocês sabem que o Líbano tem posição estratégica para a França. O Líbano já foi colônia da França, já foi dominado pela França. A França não tem uma relação muito grande com o Líbano. E justamente pelo distanciamento da França no Líbano, o Hezbollah ganhou muita força nessa ausência das autoridades internacionais e da própria autoridade regional ali, Então agora que a coisa começou a se reconfigurar, os agentes europeus entraram na história porque têm interesse em firmar posições estratégicas. Que agentes europeus, você que me segue já sabe, Alemanha e França. Então assim, essa fala do Macron dizendo que ele está propondo a negociar a solução do Monte do Templo, isso é muito interessante, isso é profético. Porém, a gente tem que dar uma descortinada na coisa e saber qual é o interesse da França nisso. A França está se aproximando de Israel por causa da posição com o Líbano. Saiu uma matéria recente que eu publiquei para vocês aqui dizendo que o Líbano quer discutir a questão da fronteira com Israel. A própria Síria do maluco do Bashar al-Assad buscando na surdina negociar com Israel, no secreto negociar com Israel, porque o Irã e a Rússia ajudaram ali a reconstruir a Síria, comprar as indústrias da Síria. Vou te pedir uma coisa carinhosamente, se você não é inscrito no canal, se você ainda não deixou o seu like, não tocou o sininho, eu te dou 2 segundinhos só, deixa o teu like, se inscreva, faça parte do meu canal, vai lá. Muito obrigado, eu te agradeço de coração, beleza? Ao mesmo tempo, a França vem costurando esse acordo por causa do Líbano, por causa da reserva de gás que tem ali no Líbano, e a Rússia tinha muito interesse nisso. O próprio Hezbollah usava muito isso, porque é uma fonte de riqueza muito grande. O Hezbollah, gente, ele financia aqui a Venezuela, ele financia Cuba, ele está presente aqui, não é muito longe não, ele está presente na esquerda do Brasil também. Porque quando a Dilma ou os outros desses esquerdalhas aqui do Brasil vão na ONU ou em qualquer lugar assim, fala da questão do Islã, da islamofobia. Por que eles falam disso? Por causa da proximidade que existe com esses grupos radicais. A gente tem que ter maturidade para analisar essa informação. Mas como eu falei para você que o vídeo é seu objetivo, vamos dar a tacada agora para você entender. O Macron, ele está soltando algumas informações dizendo que a Palestina nunca esteve tão enfraquecida e que é hora da Palestina aceitar negociar o acordo com Israel. E não se sabe se esse acordo vai se resultar em 2 estados, ou seja, reconhecer a autoridade palestina
o país, reconhecer a autonomia, a independência, e ele propôs 2 estados naquela região, né? Aí ele não sabe dizer se Jerusalém vai ser dividida ou se Jerusalém entra nessa negociação, porque ele está vendo a proximidade dos árabes com Israel, e ao mesmo tempo ele está vendo a Alemanha se aproximando por causa da questão energética, por causa dessa questão do petróleo, dessa questão do gás, que é um grande acordo que está sendo construído ali, e tentando deixar muito claro que a França também não quer se alinhar com a Turquia e com o Irã, quer deixar essa questão. Inclusive teve uma fala do Macron, ele criticando os grupos extremistas, a Irmandade Muçulmana, os grupos islâmicos, e aí a comunidade islâmica ficou aborrecida com ele, né? Ele e os ministros lá da França, porque a França é dominada pelo mundo muçulmano. A Europa foi invadida pelo Islã. Então, ao mesmo tempo que eles querem deixar isso destacado, mas eles não querem deixar de firmar suas posições ali em Israel. Qual é o aspecto profético disso? Eu já até te apresentei aqui que são agentes europeus entrando numa negociação regional e firmando posição. Israel se destacando como o elo principal dessa corrente que se forma ali, que é um bloco que vai se formar em aspecto econômico e depois evolui para o aspecto político, junto com o Egito, porque o Egito tem interesse, que eu já expliquei, o Egito tem interesse em comprar o gás de Israel e revender para seus parceiros na África, e a Alemanha quer reduzir a sua dependência, obviamente, da Rússia na questão energética. Então nós estamos vendo aí agentes importantes, a própria fala do Macron na ONU, na Assembleia Geral da ONU, ele se colocando como líder mundial, negociador, ele está firmando posição, ele está jogando no tabuleiro dessa elite global, né? Ele tá flertando com essa elite sionista, ele está flertando também com toda a lógica que está sendo construída ali no Oriente Médio. Ele não quer deixar passar em branco, né? Ele quer colocar o seu nome ali. Macron, ele tem esse perfil. Então a gente tem que prestar atenção nesse aspecto, na evolução disso. Agora a França se colocando, não é de hoje, inclusive tem mais de um mês que eu falei para vocês que a França ia entrar nessa disposição de ser um agente negociador do Monte do Templo, de ser um agente negociador entre Israel e Palestina, por causa do Hezbollah, por causa lá do Líbano. Tá? Assim como eu falei que o Egito também ia entrar nessa história e a Jordânia deu uma bagunçada se comunicando com a Turquia. Então eu vou estar sempre aqui, monitorando o Oriente Médio, monitorando o nosso relógio escatológico, mas de uma coisa eu sei, tudo vai se cumprir ao seu tempo. E nós vamos estar observando e confiantes que o tempo da nossa redenção está próximo. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.